Never. never, 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 Frequency adverbs. Sometimes. sometimes, 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 always. 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 Hi guys, Jaime here. Bem pessoal, hoje nós vamos ver a nossa lição número 21. Como disse, meu nome é Jaime, esse é o nosso curso de inglês, Let's Talk, e essa é a nossa lição 21. Nós hoje veremos os frequency adverbs, os nossos advérbios de frequência, que é equivalentes àqueles que usamos em português. Quando você diz never, em inglês, você está dizendo nunca. O nosso advérbio correspondente é nunca, né? Quando você diz algumas vezes em português, o advérbio correspondente em inglês é sometimes. Que vocês têm never, nunca, sometimes, algumas vezes. E quando você diz always em inglês, como está aqui, você está dizendo em português sempre, né? Você está querendo dizer em português sempre. Então, nunca, algumas vezes e sempre. E além desses três que estamos vendo como lição de hoje, como assunto atual, nós teremos um breve pre-knowledge, né? um conhecimento, um pré-conhecimento desses outros três aqui que serão os próximos advérbios que veremos na próxima aula. Então, quais são eles? O seldom, que é equivalente a rarely, né? Que é igual a rarely, é a mesma coisa. Ambos significam raramente. Usually e generally significam também a mesma coisa. Ambos significam geralmente. Então, novamente, usually and generally. E os últimos aqui nós temos também que são equivalentes o often and frequently. Os dois significam frequentemente em português. Então, esse é a nossa aula de hoje. Então, vai ser sobre os advérbios de frequência, esses três aqui. E vamos para a aula. Bons estudos a todos. Então, pessoal, cá estamos com a nossa lição. Então, o primeiro advérbio que veremos será o never. Never. Então, nós temos aqui três frases usando o advérbio never. Então, veja a primeira. I never go to sleep before 10. I never go to sleep before 10. Então, go vocês conhecem, que significa ir, né? Então, aqui, no caso aqui é I never go, eu nunca vou, né? I never go. To sleep significa o verbo dormir, né? To sleep significa dormir. Então, I never go to sleep, eu nunca vou dormir. Esse também é um outro advérbio, before, que significa antes. Antes. Before significa antes. E aqui vocês têm um horário, né? 10. PM, eu já fui dado para vocês, PM significa pós-meridiano, que é depois do meio-dia, né? Após o meio-dia. Então, às 10 horas da noite, né? Essas 10 horas aqui é pós-meridiano. Então, é aquelas 10 horas da noite. Então, toda a frase. I never go to sleep before 10 p.m. Então, eu nunca vou dormir antes das 10 horas da noite. Agora, vejam o local onde está sendo empregado para vocês guardarem isso aí, porque tem o local certo do advérbio, né? Onde que ele fica localizado, onde que é empregado o advérbio. Então, veja bem que aqui no caso do verbo principal, como o go, né? O go é um verbo principal, não é como o verbo to be, que é um verbo auxiliar. Então, antes de verbos principais, eles são empregados. Vamos para o próximo. You'll never take your vacation in July. You'll never take your vacation in July. Você nunca tira suas férias em julho. Veja novamente aqui o emprego do never antes do verbo take, que é o verbo tirar, no caso aqui, né? Tirar, take, tirar. E aqui, your, suas, né? Suas, o quê? Vacation significa férias. Então, you never, você nunca tira suas férias
in July. Em julho. Você nunca tira suas férias em julho. Novamente, o advérbio never está sendo empregado antes do verbo principal, take. E aqui, nós temos uma última onde vocês prestem atenção na localização do advérbio never, após o verbo to be. Aqui, is é verbo to be. He is never. Então, veja quando o verbo é auxiliar, no caso o verbo to be, no caso do verbo to be, que é um dos verbos auxiliares, o advérbio, seja qual for ele, vem após o verbo. Então, he is never at home at this time. O que significa essa frase? He is never at home, vocês sabem, em casa, né? Ele nunca, né? Ele nunca está em casa. Vocês vão ter que dizer, ele nunca está em casa at this time, a esta hora. Ele nunca está em casa a esta hora. Então, vamos ver o próximo advérbio. Esse foi o never. Vocês viram a posição do advérbio na frase. E vamos para o próximo. Então, pessoal, aqui é o nosso advérbio sometimes. Conforme eu disse, significa algumas vezes, né? Sometimes. Advérbio de frequência, sometimes. Sometimes they come here. Sometimes they come here. Então, conforme eu disse, os advérbios, quando está numa frase que tem o verbo principal, ele sempre vem antes. Então, aqui no caso, você poderia também colocar ele após o they, né? Não tem problema. Desde que ele venha antes do verbo principal. Sendo o verbo um verbo principal, ele tem que vir antes. O advérbio tem que vir antes. Então, aqui eu coloquei o advérbio como primeiro na frase. Sometimes they come here. Não tem problema, pode ser. Poderia ser também they sometimes come here. Esse they poderia estar aqui, ó. They sometimes come here. Eles às vezes vêm aqui. Agora, não poderia ser o sometimes após o come, né? They come sometimes here. Não pode, daí está errado. Está gramaticamente errado. Então, eu quero que entenda o seguinte, que quando o verbo é um verbo principal, ou seja, não é verbo auxiliar, não é modal, não é aqueles outros tipos de verbos, é um verbo principal, então vai empregar advérbio, o advérbio tem que estar posicionado antes do verbo principal. Então, aqui está correto. Sometimes they come here. Or, they sometimes come here. They sometimes come here. Aqui, nesse outro. Sometimes they go cycling. Sometimes they go cycling. Então, algumas vezes eles vêm aqui, né? Essa primeira frase, o significado dela que eu não disse. Sometimes they come here. Algumas vezes eles vêm aqui. E na outra frase é sometimes they go cycling. Algumas vezes eles vão andar de bicicleta, né? Eles vão andar de bicicleta. Cycling, né? Significa isso, andar de bicicleta. Então, algumas vezes eles vão andar de bicicleta. Veja novamente o local, né? A posição do advérbio na frase, quando temos o verbo principal go. Então, poderia também, conforme foi aqui, eu disse, né? They sometimes come here. They sometimes go cycling. Pode também mudar isso aí, botar o they aqui. They sometimes. Agora, não pode ocorrer colocar o sometimes após o go, né? Porque o go é um verbo principal. Agora, aqui nós temos um diferente, com o verbo auxiliar to be. O verbo to be aqui, ó, is, é a terceira pessoa do verbo to be, né? Fernanda is sometimes rude. Rude, você quando vai dizer essa palavra, não esqueça de que o R em inglês, ele não é como o nosso R em português. Não é rude que você fala. Você coloca a língua lá em cima, né? Rude. Aí você também pega o U, esse U aqui, ele é U, né? O U é U em inglês. Então, você procura dar esse som também aí. Rude. Rude. Fernanda is sometimes rude. Procurem ouvir bastante, aí coloque no Google lá a palavra rude e escute ali a pronúncia correta da palavra, né? Quando não souber pronunciar direito. Então vamos lá. Fernanda is sometimes rude. Vamos para o próximo advérbio.
E aqui nós temos o nosso advérbio always, que significa sempre. Então aqui a primeira frase. Our children always go to sleep at 10. Our children always go to sleep at 10. Então, nossas crianças, nossos filhos, pode ser também entendido assim, né, na tradução. Always, sempre, go to sleep at 10. Go, então, veja que a posição do advérbio em relação ao verbo principal está antes. Novamente, observe isso, porque é importantíssimo para não empregar errado quando forem escrever, né? E para entendimento também. Então, our children always go to sleep at 10. Então, nossas crianças sempre vão dormir às 10 horas, né? At 10, às 10 horas. A próxima frase aqui é Marcos is always late for work. Marcos is always late for work. Então, terceira pessoa, né? Marcos é terceira pessoa, ele, né? Ele. Quando você coloca ele, então você sabe, ele ou ela é terceira pessoa. Então, usa-se o is, né? No caso do verbo to be. Se for um verbo principal, não esqueça de colocar o s no finalzinho do verbo. Então, Marcos is always. Então, novamente, veja a posição do advérbio, quando o verbo é um verbo auxiliar, né? Como é o verbo to be. Marcos is always late. Late significa atrasado. For work, para o trabalho. Então, Marcos está sempre atrasado para o trabalho. Marcos is always late for work. Última. We always have to be energetic in cases like this. Nós sempre temos que ser enérgicos em casos como este. We always have to be energetic in cases like this. Nós sempre temos que. Então, have to be significa essa expressão toda aqui, ó. Entenda ela inteira. Have to be. Temos que ser, né? No caso aqui, como é o we aqui, né? Então, entenda, we have é temos para nós em português. Se não tivesse we, você entenderia, né? We have to be. Nós temos que ser, ou estar, né? No caso aqui é ser. We have to be energetic in cases like this. I never go to sleep before 10 p.m. You never take your vacation in July. Veronica never told us she was an English teacher. Sometimes they come here. Sometimes they go cycling. Fernanda is sometimes rude. I don't agree with you. In my opinion, she is always a nice person. Our children always go to sleep at 10. Marcos is always late for work lately. E o listening que temos a seguir é sobre os advérbios do pre-knowledge. Pay attention to them. We usually study English at night. Bob generally has his lunch at noon. We often study our lesson at night. We frequently study our lesson at night.